Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, povo lindo e abençoado de Deus. Como estão vocês, meus amados? Hoje é domingo, 15 de dezembro de 2024. Quero vos saudar com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Quero que Deus ele abençoe vocês no nome de Jesus. Que vocês tenham um domingo próspero, um domingo de paz. Queridos, eu quero trazer aqui uma reflexão para nossas vidas, um devocional. E Deus colocou no meu coração para eu falar aqui para nós, né? Porque quando eu falo para vocês, eu estou falando primeiramente para mim, certo? Porque todos nós somos criaturas pecaminosas, criaturas imperfeitas, né? Tudo isso em decorrência da queda, né? O nosso Deus ele tinha um plano perfeito, mas o homem, o cabeção, né? Posso colocar assim, ele manchou esse plano de Deus, né? Ele manchou. Até a natureza, né? Os animais, eles, o pecado foi tão forte, né? A consequência do pecado, a consequência da desobediência foi tão forte no mundo que até os animais eles de certa forma foram atingidos também, né? Sofreram a consequência, né? Se corromperam. Então, o que eu quero trazer nesta manhã e que Deus colocou no meu coração, nada mais é de que o amor dele mesmo por nós todos, né? O amor e o perdão. Eu quero dizer com isso, minhas bênçãos, que Deus ele não vê como a gente vê, né? A raça humana ela tem, nós seres humanos, nós temos a mania, né, de apontar os outros e esquecer de nós mesmos, né? Nós somos assim, né? Tudo isso em decorrência da queda do homem, né? Da desobediência, né? Quando Deus deu uma ordem ao homem, né? Que a vontade do nosso Deus era e sempre vai ser que tenhamos paz plena, né? Que bom seria que a humanidade verdadeiramente se amasse, né? Como é a vontade do nosso Deus. O próprio Jesus fala, né? Amai-vos uns aos outros, né? Como eu vos amei. Não é verdade? Sede meus imitadores. Assim diz nosso Jesus. E por mais que a gente tente, a gente não consegue atingir a marca de 100%. Ninguém vai conseguir. Você pode ser bom numa área, ser piedoso, caridoso, você pode orar muito, jejuar muito, você pode viver uma religião, vamos colocar assim. Mas Jesus ele nos ensina algo totalmente diferente, né? Então o que eu quero trazer aqui é relacionado a um assunto, a um diálogo que eu tive com um amigo meu aqui do condomínio. E eu não estou aqui, amados, para falar de política não, eu estou aqui para falar de Jesus, certo? Como sempre costumo dizer, vocês nunca vão ver, minhas bênçãos, eu tá aqui trazendo um devocional relacionado a bens materiais, que Deus vai lhe dar riqueza, que Deus vai lhe dar uma vida próspera financeiramente falando. Não vou falar disso, porque o evangelho consiste em alertar as pessoas da necessidade de andar em santidade e da necessidade de se arrepender. Então, eu vou sempre falar desses assuntos, de eu e você nos arrependermos, pedir a misericórdia do Senhor sobre nossas vidas, de modo que Ele tire o nosso coração de pedra, porque é o que somos, e implante um coração de carne. Eu digo isso porque a própria palavra diz que as nossas obras
diante de Deus são trapos de imundícia, né? Eu acho que eu já falei sobre isso aqui uma vez. Se vocês forem pesquisar no Google o conceito, o que é um trapo de imundícia, né? Vocês vão ver o que é que a Bíblia fala da gente, né? O que é que a Bíblia diz da gente. Porque o Evangelho, ele confronta. A Bíblia diz que a Bíblia fala que a palavra de Deus, ela é espada de dois gumes, né? Que penetra a alma e a medula. Ou seja, qual é a função da espada, né? É cortar, é furar, né? Tudo que corta dói, tudo que fura dói. O Evangelho, ele é isso. Ele confronta. Por isso que muitos não querem o Evangelho, porque dói realmente. Dói, mas é uma dor que vai surtir um efeito futuro positivo. Então, voltando para o assunto, que eu saí um pouco do que eu queria falar, eu vim aqui não para falar de política, mas para falar de Jesus. Ontem, um amigo meu, aqui do condomínio Oceanville do trabalho, eu sou porteiro e ele também é. Ele me mandou uma postagem relacionada aos partidos que foram contra a castração química, que nada mais é que punir o estrupador, né? Então, ele mandou os partidos de esquerda que votaram contra essa castração. Eu não tenho dificuldade nenhuma, amados, em dizer que sou de direita, né? Eu não vou dizer a você que se trata de direita ou de esquerda, mas eu apoio a um partido, né, que não afronte ao nosso Deus, que não vá de encontro ao nosso Deus, eu apoio um partido que seja do lado da família, que não queira quebrar os princípios bíblicos, né? É esse partido que eu apoio. Não vou colocar de direita ou de esquerda, não vou fazer isso, porque eu não vim falar de política, eu vim falar de Jesus. Então, ele mandou essa postagem para mim, né? E o meu coração se encheu de compaixão. Por quê? Por que eu quis dizer isso? Eu estou dizendo isso porque no processo de castração, o homem, ele vai ficar inutilizado, né? Vamos falar assim, de uma maneira que todos possam entender. Ele vai ficar inutilizado, né? Sexualmente falando, sem poder reproduzir, sem poder ter famílias. E aí, veio ao meu coração uma reflexão em relação a isso. Peraí, não é porque eu sou de esquerda, né? Aliás, perdão, não é porque eu sou de direita ou apoio partidos que lutem pela defesa do Evangelho, e lutar pela defesa do Evangelho é não compactuar com aquilo que afronta a Deus, né? Como o aborto, que é uma vida que está sendo gerada, como a legalização das drogas, como falar para uma criança de 6 anos que ela pode ser menino ou menina. Ou seja, coisas diabólicas, coisas, ideologias, a mente, esse acraseado, a mente de Satanás. Entendeu? Então, não trata-se de esquerda ou de direita, mas trata-se de defender princípios. A Bíblia diz, acho que não sei se é o salmista Davi: sou amigo daqueles que te buscam. Entendeu? Sou amigo daqueles que te buscam. Em miúdos, eu faço amizade com quem é teu amigo, Deus. Eu sou companheiro daqueles que querem te conhecer, te servir, te buscar, andar alinhado aos teus preceitos. Desse eu sou amigo. É assim que o salmista quer dizer, quer trazer para nós, né? Então,
eu comecei a debater com ele sobre essa questão. Eu digo, olha, querido, não vou citar o nome dele aqui, vou preservar, mas ele vai assistir esse vídeo, ele vai saber quem sou eu, que estou falando dele. Então, naquele momento, amados, eu fiquei olhando para a postagem sobre essa questão da castração química, e tinha lá o PSOL, o PT, o PCdoB, parece, enfim, os partidos, né, conhecidos como partido de esquerda, que não apoiaram a castração química. E a maioria dos de direita apoiaram. Mas será que o nosso Deus vê dessa maneira? Antes de eu me converter, antes de eu me converter não, porque a gente não se converte, a carne não se converte, né? É o nosso Deus que alcança a gente e que faz a gente nascer de novo, né? Porque, salvo engano, lá em João fala, não somos nós que escolhemos a Deus, mas Ele é quem nos escolhe. Então, Deus já tem os seus escolhidos, né? Haja vista que se não fosse assim, a própria Bíblia não dizia, por causa dos escolhidos, eu abreviei aquele dia. É mais ou menos por aí que a Bíblia diz, está lá em Mateus. Por causa dos escolhidos, eu abreviei. Aliás, se não fosse por causa dos escolhidos, aqueles dias não seriam abreviados. É mais ou menos por aí que Deus fala, né? Jesus fala. Então, eu fiquei imaginando, pensando, meu Deus, será que é certo isso, né? Será que é certo? Porque vamos lá, um ladrão rouba, o cara enche a cara de cachaça, bebe a noite todinha, pega seu carro e mata um pai de família que está indo trabalhar para ganhar o pão para sua família. Esse cara vai preso, vai pro presídio, tá lá preso. O cara foi pego com tráfico de droga, infringiu a lei, foi preso. Então, o outro infringiu a lei, roubando uma barra de chocolate no supermercado, vamos dizer assim. Então, o que é que acontece? O erro é o mesmo, infringiu a lei. E aí tem o estrupador, que estrupa. Tá errado, tem que ser punido, sim, lógico. Ninguém vai passar a mão aqui no erro, não. Mas será que Deus, o nosso Deus, que é rico em misericórdia, via dessa forma? Como muitos de nós vê? Eita, manda matar, errou, manda matar, enfim. Quero deixar claro aqui que eu não estou defendendo a pessoa que comete delito, não. Seja ele qual for, seja ele em qualquer área. No roubo, seja roubando, seja matando, seja estrupando. Não estou defendendo. Só quero dizer o seguinte, que Deus não vê como a gente vê, né? Deus, ele não vê como a gente vê. Existe um cantor de rap, o Tiagão, que eu gosto muito dele. Antigamente ele era da banda Kamikaze e fazia apologia ao crime, a matar, a roubar, a matar a polícia. Eles faziam, o tipo da música dele, da letra, era voltada à apologia contra a vida louca, vamos colocar assim. Hoje Deus encontrou com ele, né? Regenerou ele, transformou ele, fez ele nascer de novo. E hoje ele continua cantando rap, mas de uma forma que faça apologia ao evangelho, né? De repente pode ter algum irmão aqui que não concorde que eu cite esse nome, rap evangélico. Mas, meus irmãos, Salmos capítulo 150, versículo 6, vai dizer: louve ao Senhor tudo que tem fôlego. Louvem ao Senhor tudo que tem fôlego. Ou seja, a Bíblia não está mandando você louvar em ritmo A, ou ritmo B, ou ritmo C, não. Louvem ao Senhor tudo que tem fôlego. E o Tiagão, ele tem feito isso hoje, para honra e glória do nosso Deus. Existe um rap do Tiagão, que ele diz assim, eu não creio que bandido bom é bandido morto.
Porque volta e meia a gente vai lá na cadeia e prega o evangelho para ele, até que ele se converta. É mais ou menos assim o rap. Diferentemente de muitas pessoas que dizem que tem que morrer. Bandido bom é bandido morto. Volto a dizer, não estou defendendo bandido, nem meliante, nem quem faz as coisas erradas. Eu só quero dizer aqui que o nosso Deus, ele vê diferente de nós, né? O nosso Jesus foi pregado no madeiro, foi pregado numa cruz. E aí? O que foi que ele fez, né? O que foi que ele fez? Então Jesus, ele fez isso para demonstrar que nos ama e para demonstrar o seu perdão por nós. Então nós também temos que perdoar. Nós também temos que orar por essas pessoas. Orar, né? Se você puder chegar perto dessas pessoas, lógico, ir numa penitenciária, porque vai ter pessoas ali, vai ter segurança, vai ter todo um aparato, né? E você puder pregar o evangelho para essas pessoas, preguem, porque a carne, ela vai apodrecer. A alma e o espírito, ele nunca se desfaz, nunca é eterno. Ou é eterno com Deus nos céus e os seus anjos, ou é eterno para a morte eterna com Satanás, seus demônios ímpios. Então, essas pessoas, elas também merecem o perdão de Deus. Existia um homem chamado Saulo de Tarso. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, né? Mais tarde ele foi chamado de Paulo, né? Paulo de Tarso, mas era conhecido como Saulo de Tarso. A Bíblia fala que ele era um perseguidor da igreja. Ele perseguia os crentes, né? Como ainda hoje muitos crentes são perseguidos. Então ele passou de perseguidor a perseguido, porque depois ele foi perseguido, né? Porque ele não cria, eles não criam em um Messias, né? Em Jesus, o Filho de Deus. Eles criam em Deus, né? Eles acreditavam em Deus. Então, Paulo era um judeu, né? Criado aos pés de Gamaliel. Certa vez Paulo, para perseguir os crentes, que ele chamava seita dos nazarenos, né? Jesus, ele durante 3 anos ele fez prodígios e milagres, né? Foi muito intenso Jesus. E aí o que é que acontece? Jesus morre, né? Ressuscita, fica um tempo aqui na terra com seus discípulos, depois ele sobe aos céus, né? E o apóstolo Paulo, recebendo cartas para pegar matar e prender os crentes que falavam no nome de Jesus, ele recebeu carta e foi a Damasco, atrás dos crentes. E no caminho de Damasco, o apóstolo Paulo, a Bíblia diz que uma luz resplandecente o pegou, né? Ele vinha com a tropa dele a cavalo, e aí a Bíblia diz que uma luz irradiante o cercou e ele caiu no chão, né? E perguntou, e eu ouvi uma voz que dizia assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Paulo, né? Disse: quem é, Senhor? Aí Jesus fala: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro para ti é calcitrar contra os aguilhões, né? Aguilhões é aquele ferro, né? Para amansar boi, né? Enfim. Então assim, olha a maneira que Deus olhou para o apóstolo Paulo, né? Olhem a maneira que Deus olhou para o apóstolo Paulo. Por aí a gente tira, né? Ele era um perseguidor e Deus transformou ele. Deus o transformou. Ele era um perseguidor, matava as pessoas, né? Haja vista que, não sei se foi Estevão, né? Que foi apedrejado. E as pessoas que apedrejavam Estevão jogavam as suas capas para Paulo segurar. E Paulo consentia com aquilo, né? E aí Deus mandou um recado, acho que a Judas, salvo engano,
para que, ou foi Ananias, para que pusesse a mão sobre Paulo, para que esse voltasse a ver. E ele disse: Senhor, há muito eu vi falar desse homem que segue os teus santos. E o que é que Deus fala? Vai, porque esse para mim é um vaso escolhido, né? Esse para mim é um vaso escolhido. Deus pode escolher um meliante, um traficante, um estrupador para ser um ganhador de almas dele, né? Então, que fique aqui registrado de que eu não estou aqui defendendo, querendo defender bandido, nem estrupador, não. Eu só quero dizer que o amor de Deus é tão grande que ele pode, nós não, né? Nós não temos essa misericórdia, esse amor, mas o nosso Deus tem. Ele pode muito bem transformar as pessoas. Por isso devemos orar por elas, entendeu, meus amados? Queridos, eu vou ficando por aqui, viu? Ficou muito grande o vídeo e eu acho que deu para entender o que eu quis dizer, né? Que o nosso Deus é tão amoroso, tão misericordioso, que Ele não vê como nós vemos. Que possamos buscar esse coração de Deus, né? Que possamos, no nome de Jesus, sermos pessoas piedosas, julgar menos e amar mais. Eu sei que não é fácil, né? A gente ver como Jesus vê, né? Não é fácil. Mas se chegarmos a esse nível, ou pelo menos perto desse nível, certamente agradaremos o coração de Deus. Então, meus irmãos, que Deus em Cristo abençoe o domingo de vocês. E uma boa semana, né, que inicia-se hoje. Que Deus possa nos conceder uma semana próspera em todas as áreas, né? E que, sobretudo, a paz dele, que excede todo entendimento, venha sobre nós. Pai querido e Pai fiel, graças te dou por este dia, meu Pai. E peço aqui, Senhor Deus, que a tua compaixão e a tua misericórdia, ela alcance, Pai, a cada um de nós. Que o Senhor nos conceda uma semana próspera. Que o Senhor abençoe os nossos familiares. Que o Senhor, Pai, faça um transplante em nosso coração. Arranque esse coração de pedra, Pai, e coloque em nós um coração de carne, para que possamos ter, Senhor Deus, a visão que o Senhor tem de perdoar, independente das consequências. Que possamos ter, Pai amado, Pai querido e Pai fiel, um coração voltado a te obedecer. Um coração igual ao teu, meu Pai. De perdoar as pessoas e de julgar menos, meu Pai. E de orar por elas, para que o Senhor as alcance. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Um cheiro, meus amados. Que Deus em Cristo os abençoe. Se Ele permitir, amanhã estarei de volta.